Olá, meus queridos irmãos, todos estão bem? Que beleza, que maravilha, né? É tão bom poder caminhar essa jornada da vida, principalmente nesse mês de dezembro, relembrando detalhes muito importantes a respeito do Senhor Jesus. Nós temos nos 4 evangelhos visões diferentes, ou seja, por outros ângulos da vida do Senhor Jesus. É por isso que Mateus e Lucas narram com pormenores o nascimento de Jesus. Já Marcos e João, eles não narram assim tão detalhadamente, né, a respeito do Senhor Jesus. Cada um deles tem uma razão, cada um deles tem um público-alvo. Mas é bom lembrar que os 4 evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Mateus para escrever aos judeus, por isso ele começa a genealogia de Jesus em Abraão, né? Depois Lucas termina a genealogia em Adão, mostrando a salvação para todos, né? Tanto judeus quanto gentios. Marcos não faz a narrativa, né? E o Evangelho de João é escrito lá pelo ano 90 e pouquinho, para provar que Jesus é Deus, porque existia um pensamento falso naquela época de que Jesus era uma centelha de Deus, era um pedacinho de Deus, ou que Jesus era apenas um fantasma, era só espírito, não era Deus feito carne, né? Então João escreve a sua carta, o seu evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, provando a divindade do Senhor Jesus. E o que nós vamos estudar hoje é exatamente isso. E eu coloquei como tema, sempre e eternamente Emanuel. Sempre e eternamente Emanuel, Deus conosco. Nós vimos, né, há pouquíssimos vídeos atrás, que o nome de Jesus, né, que a essência, ele por ele mesmo, é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Então eu peço que os irmãos, né, se estiverem com a Bíblia, abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos os 5 primeiros versículos, depois o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, e depois o versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós encontramos nesse texto nessas afirmações, vários textos bíblicos. No princípio, João começa o seu evangelho, começa esta carta. Também não podemos esquecer que evangelho é uma carta. Ele começa esta carta igualzinho Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é? No princípio, ou seja, ele está desde o início de tudo. Ele é desde o início de tudo. Ele é o Criador. No princípio era o Verbo. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Quando fala era o Verbo, nós lembramos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é a face, Cristo é a glória de Deus. Então, se era tudo escuro no princípio, haja luz e houve luz. Jesus também, ele é aquele que traz a luz para o nosso coração. No princípio era o Verbo, e o Verbo, a palavra, estava com Deus. Salmo 33, versículo de número 6. Salmo 33, 6. Os céus por sua palavra se fizeram,
e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ou seja, as estrelas, tudo aquilo que existe. Então Deus, em Jesus, com Jesus, Jesus Deus, Jesus com Deus, Jesus o próprio Deus, ele constrói pela sua palavra todas as coisas. O poder criativo de Deus, lá está o nosso amado Senhor Jesus. Outro detalhe que nós vamos encontrar, e o verbo era Deus. Vamos em Hebreus capítulo 1, veja lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. O comecinho do Evangelho de João, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, né? A glória de Deus na face de Cristo, Paulo aos Coríntios, e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra. Haja luz e houve luz, né? Faça-se a porção seca e houve. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu vou ler o 4 também. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, Jesus. Vemos o Senhor Jesus sendo retratado aqui como o único e verdadeiro Deus, a expressão exata do Senhor, aquele que falou e tudo se criou, aquele que age, que sustenta e que nos trouxe a salvação. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a expressão exata do Pai. Ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é o Criador de todas as coisas. O que é o Natal? O Natal é o momento exato em que Deus, dentro da sua história predestinada, decretada, se faz homem para habitar entre nós. Mas quando começou esse desejo de Deus? Antes da fundação do mundo. É por isso que eu falo que a primeira coisa que surgiu no pensamento de Deus foi a Páscoa, a morte do Senhor Jesus. E como consequência de que Cristo deveria morrer para nos purificar dos pecados, é que veio o Natal. Então, antes da fundação do mundo, nós já vimos várias vezes em vários vídeos, Deus conhecia e decretou a eficácia do sangue de Cristo por nós, desde antes da fundação do mundo. E agora, então, no Natal, nós comemoramos o início desse ato redentor do Senhor Jesus. Temos tantos outros textos. Nós poderíamos usar aqui Colossenses 1, versículo 17, Provérbios, falando da sabedoria, que era o arquiteto de Deus, Provérbios 8, do versículo 23 até o 31, João 5, 19, João 17, 5, primeira carta de João 1, 1, Efésios 1, 4, João ainda, capítulo 7, versículo 37, e primeira carta de João 2, versículo 8. Nós temos tantas provas bíblicas que Jesus é Deus. E agora, para encerrar o nosso vídeo, o versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. O versículo 14 disse assim: o Deus, o Criador, o Verbo de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez a não ser através dele, por causa dele. E nós vimos hoje tantos vídeos,
Diz ali, ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas jamais vão prevalecer contra a luz. Aí vem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar para nós, se fosse traduzido ao pé da letra, seria um tanto estranho, né? Nós não estamos acostumados com essa linguagem, mas é tabernaculou. E o verbo tabernaculou entre nós. Porque a palavra esquenosen quer dizer tenda, tabernáculo. Sim, nós nos lembramos lá do Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 35. No Êxodo 40, quando termina de construir o tabernáculo, com todas aquelas peles, né, vem o raio do Senhor, vem o Senhor e tabernacula. Ele entra. Ele mostra a sua aprovação do tabernáculo. Ele tabernaculava com o povo quando descia o Shekinah, a luz do Senhor. Então, quando o povo via aquela luz descendo no tabernáculo, precisamente em cima do Santo dos Santos, o povo já se alertava para o culto. Isso era tabernacular. Deus, ele mostrava, ele convocava o povo vindo aquela luz dos céus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, quando, versículos 10 e 11, quando Salomão termina o templo, né? Então, de novo aparece aquela luz na altura, no local do Santo dos Santos. Então, Deus mostrou a sua aprovação. Aqui é a minha morada. E no nascimento de Jesus a mesma palavra é usada. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Veio morar na nossa tenda. Veio morar na nossa vida. É por isso que depois, lá na frente, Paulo escreve assim, que nós somos o santuário da morada do Altíssimo. Não mais em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas neste tabernáculo que renasceu, que foi regenerado, que foi transformado através da graça. O Natal tem que apontar para a Páscoa. Nós não podemos comemorar o Natal, nós não podemos cantar os hinos de Natal, nós não podemos dar presentes de Natal aos nossos filhos, como é tradição humana, sem contar para eles que Jesus nasceu para morrer por nós, para nos dar a salvação, para ser o Deus conosco, sempre e eternamente Emmanuel, aquele que habita na nossa vida enquanto estamos aqui na terra, porque quando deixarmos essa terra, nós habitaremos com ele eternamente diante do trono da sua glória. Que bênção, que maravilha, que emoção! Por mais pandemia que exista, nós não sabemos se teremos ainda as programações, fizemos programações de Natal, né? Cada departamento da igreja dirigindo um culto de Natal, mostrando a sua visão enquanto departamento de igreja sobre o Natal. Nós não sabemos se não vem um novo decreto e fecha tudo por causa desta segunda onda da Covid-19, mas a única coisa que nós sabemos e que importa, que se algum decreto fechar as portas da igreja como prevenção, medida preventiva da Covid-19, nós vamos comemorar em casa, nós vamos comemorar em família o Natal que aponta para a Páscoa. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, aqueles que estiverem dentro do nosso lar, têm que saber que Natal não é Papai Noel. O trocadilho que uma criança fez, Natal é Papai do céu, que se fez homem e viveu a vida do homem, sofreu as tentações do homem e venceu. Venceu para poder ir para a cruz, no lugar da condenação do homem.
mas ele venceu a cruz, ele venceu a sepultura e nos deu a vitória. Ele assegura, ele está segurando com uma das mãos a nossa coroa da vida e com a outra nos levando, nos guardando, vigiando-nos até recebermos esta coroa que ele conquistou por nós, na cruz e na sepultura vazia. Louvado seja teu nome, Senhor, hoje, sempre e eternamente. Tu és o nosso Emanuel, o Deus conosco. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos restaura dia após dia. As tuas misericórdias nascem, renovam-se a cada manhã para o Senhor nos restaurar do poder do mal e também nos dar forças para enfrentar as inclinações da nossa própria carne. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor jamais deixará de ser Deus conosco. Agradecemos muito e que cada família tenha esta certeza e esta alegria de que o Senhor está lá também, dentro daquele lar. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e vamos continuar na próxima semana estudando alguns detalhes importantes do Natal do Senhor Jesus, o nosso Salvador.